Eu sou Irma Galhardo, escritora tocantinense. Estou aqui para ministrar uma oficina de poesia infantil para você, professor de Paraíso. Esta oficina faz parte do projeto Caravana de Lendas do Tocantins, que é patrocinado pela Energisa através da Lei Rouanet, do Ministério do Turismo do Governo Federal. E a gente já esteve aí em Paraíso presencialmente e agora está disponibilizando um pacote com 5 oficinas. São vídeos, oficinas, não são lives. E você vai poder acessar essas oficinas a qualquer tempo, porque nós compreendemos que já estamos no final do ano, depois de uma pandemia e o calendário escolar não está comportando atividades extracurricular, porque vocês têm muita coisa para atualizar. Então, dessa forma, a gente vai deixar as oficinas disponíveis aqui no canal Caravana de Lendas e você acessa a qualquer tempo e você vê novamente e você compartilha, veja as outras. Serão 5 oficinas, tá? A gente tentando fazer 3 são maiores, que é esta de poesia infantil, que a gente faz em torno de 1 hora, a de contação de histórias, que é 1 hora também, é literatura de cordel na faixa de 50 minutos. Mas a de abaiomi é pequenininha, 20 minutos, a de boneca contadora de histórias pequenininha, 20 minutos, e são prazerosas, e são ótimos instrumentos para você, professor, trabalhar temas variados aí na sua sala de aula. Então, esse momento agora nosso é para tratar de poesia, uma oficina de poesia especialmente para Paraíso do Tocantins. E a gente começa então falando da estrutura da poesia, que é em formato de verso. E prosa é contar histórias, normal. E verso é a poesia, né? A poesia ela é feita em versos. E esses versos não precisam necessariamente rimar, eles podem ou não rimar. Antigamente precisava rimar, nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas a poesia é formada por versos e a reunião de versos chama-se estrofes. Existe estrofe de todos os tamanhos, estrofe de 2 versos, dístico, estrofe de 3 versos, terceto, estrofe de 4 versos, quarteto, e vai, tem estrofe de muitos tamanhos. Eu tenho uma estrofe de um poema, são 14 versos. E 14 versos é a quantidade de verso utilizada para fazer uma forma fixa de poema que se chama soneto. Você já deve ter ouvido falar do soneto. Atualmente utiliza-se pouco soneto, assim, produz-se pouco soneto. Mas antigamente o soneto era muito usual e é uma forma sofisticadíssima de tecer versos, porque os versos, eles mas antigamente um pouco assim, eram metrificados, eram rimados, e é uma coisa tão elaborada isso da metrificação, da métrica, que é como se você ficasse lá lapidando uma joia, sabe? E depois do modernismo, a métrica deixou de ser usual, a pessoa metrifica se quiser, rima se quiser, já não é mais obrigatório, antes era. Então, o soneto, que é uma forma de poema, ele contém 14 versos. E esses 14 versos, eles são divididos em 4 estrofes. As 2 primeiras se chamam quartetos, porque são compostas de 4 versos. E as 2 últimas se chamam tercetos, porque são compostas de 3 versos. Então, se você contar 4 e 4, 8, e 3, 11, 3, 14, dá exatamente 14 versos soneto. Qualquer soneto tem 14 versos, porque o principal elemento, o principal fator
para aquele poema ser um soneto é exatamente a quantidade de versos. Ele precisa ter 14 versos. E esses versos precisam estar distribuídos em 4 estrofes, as 2 primeiras, quarteto, e as 2 últimas nem sempre terceto, porque o soneto inglês é diferente, ele tem um outro formato. Ainda assim, ele tem 14 versos. Mas o soneto, de uma forma geral, que é o soneto universal, ele é composto de 2 quartetos e 2 terceiros, certo? Então, tivemos grandes sonetistas no mundo, tivemos escritores que viveram há quase 5 séculos, e os seus versos ecoam até os nossos dias e emocionam. E aí, isso é muito importante, a questão da emoção, porque poesia é emoção, poesia é sentimento. Você vê poesia na música, existe poesia na música, existe nas artes plásticas, existe no teatro, no cinema, em todas as linguagens artísticas. E a forma escrita da poesia se chama poema. Então, quando você pega a poesia que está numa música, ou que está num olhar, ou num pássaro voando, ou nas bonecas contadoras de histórias aqui no nosso cenário, feita com muito carinho. Então, quando você pega essa poesia e passa para o papel, você transformou a poesia em poema. Porque poema é a forma escrita da poesia, e é sobre o poema que nós vamos nos deter aqui, porque a gente está numa oficina de poesia e a gente vai falar de poema, especificamente de poema infantil. Mas antes de entrar na poesia infantil brasileira, que a gente vai falar mais da poesia infantil brasileira, é um recorte que a gente vai fazer especialmente para você, professor, porque você trabalha com criança. Então, antes da gente entrar nessa seara, eu só vou mostrar um pouquinho de 2 grandes poetas que escreveram sonetos maravilhosos, abundantemente. Eles escreveram muitos sonetos. Um é o Luís Vaz de Camões, um poeta português que estava falando que viveu há quase 5 séculos, deixou coisas maravilhosas, não só como soneto, mas ele escreveu a maior poesia épica de todos os tempos na língua portuguesa, porque ele era um poeta português, Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, cogita-se que ele tenha nascido em 1525. Se foi isso mesmo, são quase 500 anos da existência dele, do nascimento dele. Então, Luís Vaz de Camões, poeta português, aquele que no livro didático o professor aparece com o olho fechado, o olho cego, uma coroa de louro, um livro na mão, Luís Vaz de Camões. Ele escreveu os Lusíadas, que é esse poema épico que eu mencionei aqui, que é o maior da língua portuguesa. E os Lusíadas, que é um livro, é um poema que é um livro de tão grande, ele conta a história das navegações portuguesas, porque tudo começou lá, né? Graças ao infante Dom Henriques. Portugal teve domínio dos mares, ele teve a escola de Sagres, a escola de navegação, e, portanto, ele conquistou mundos como nos conquistou, como nos conquistou não, né? Vamos ser real, porque a gente é professor, não precisa ficar com essa história romântica de conquista. Ele foi Portugal que nos colonizou por séculos também, né? Então fomos colonizados por eles, exatamente porque eles eram os melhores nas navegações. O infante Dom Henriques fundou a escola de Sagres, cujo lema era navegar é preciso, viver não é preciso. Estou falando isso para vocês verem a seriedade que a navegação tinha lá em Portugal. E foi importante, muito importante, porque assim, eles conquistaram outras terras. Mais uma vez falando conquistaram. Eles colonizaram muitos povos. E com isso eles se enriqueceram mais. Então foi importante para eles, para acumular mais riqueza. Que era o objetivo, né?
jogar tanta esquadra nos mares. Naturalmente, esse era o objetivo. Então, voltando aqui para a nossa poesia, o Luiz Vaz de Camões contou uma parte da história da navegação portuguesa lindamente, e ele contou também trechos da história de Portugal, inclusive uma parte, a história da Inês de Castro, que é a parte que eu mais gosto, dos Lusíadas. Estou falando dos Lusíadas, desse livro maravilhoso, todo escrito em versos, em oitavas. Esse livro feito por Luiz Vaz de Camões, que você precisa conhecer, se você não conhece, professor. Os Lusíadas é uma riqueza. Dito isso, a gente passa para sonetos, porque a gente está falando de soneto, mas eu precisava fazer esse parêntese para falar dos Lusíadas, dada a importância da obra, né? É uma obra universal, assim. Sabe aquelas escadas que tem com os maiores livros da humanidade, da literatura universal, ou aquelas estátuas, monumentos, que tem aquele monte de livro assim, que você vê, por exemplo, Ulisses, do James Joyce, você vê os Lusíadas de Camões, os maiores livros da humanidade. Os Lusíadas está lá. E qual é o nosso brasileiro que está lá, professora? Você sabe, professor, você sabe? Nós temos um também. Nós temos um orgulho lá, um livro que é grande, não só aqui no Brasil, ele é gigante também na literatura universal. Qual é, professor? Nosso orgulho, nosso mago das letras, o escritor, o grande Machado de Assis. Me refiro ao livro Dom Casmurro. Dom Casmurro é um dos livros, um dos grandes livros da literatura universal. Tá, voltamos aqui para a nossa... Hoje eu estou divagando, né? Voltamos para a nossa poesia. Então, Luiz Vaz de Camões, que foi esse maravilhoso, nos Lusíadas, ele foi gigante em sonetos e ele deixou muitos sonetos, muitos sonetos. E na época não era usual eles colocarem títulos nos poemas. Então, nós identificamos os poemas, os sonetos de Luiz Vaz de Camões hoje a partir do primeiro verso. O primeiro verso conta o nome, traz o nome do soneto. Então você deve conhecer alguns, só não sabe que é dele, ou talvez saiba, mas você conhece pelo menos o da música do Legião Urbana. Amor é fogo que arde sem se ver. Lembra? É ferida que dói e não se sente, ao não contentar-se de contente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. Você cantou isso, professor? Eu cantei de olho fechado. Minha geração cantou sem nem imaginar que esses versos haviam sido escritos há quase 5 séculos. Né? Então, isso é o que faz uma obra, é o que faz de uma obra normal, uma obra clássica, é ela ser atemporal. O poema que foi escrito há tantos anos continua emocionando tempos depois, como a minha geração se emocionou com esses versos do Camões e como nossa geração, como o mundo continua emocionando com tantos versos dele, porque ele é clássico. Em qualquer tempo ele vai emocionar. Eu gosto de falar um poema dele que é uma história da Bíblia, porque as pessoas gostam e eu acostumei, quando a gente faz uma oficina, a gente meio que formata e vai seguindo aquele ritmo aqui que você programa, né? Então tem um poema dele que eu gosto de falar nessa oficina, que é 7 anos de pastor, é uma história da Bíblia, a história de Jacó e Raquel, e o Luiz Vaz de Camões contou essa história em 14 versos apenas. Olha que maravilha. E ele fez isso há quase 500 anos, e os versos são maravilhosos. Eu vou falar para você agora, e você vai ver que de fato são maravilhosos. E contar toda essa história em 14 versos e contar tão lindamente. O nome da história, o nome do poema, o primeiro verso, 7 anos de pastor.
7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora-se negada sua pastora, como se não houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo, mas serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então, olha aí, professor. Quase 500 anos, esses versos foram produzidos e são lindos, né? Você pode sim apresentar para o seu aluno, porque ele precisa conhecer esse poeta tão grandioso, cuja obra sobreviveu a todas as intempéries do tempo. E se a gente parar para imaginar, Camões não tinha rede social, não tinha internet, talvez não tivesse nem mesmo uma mesa para escrever, porque ele, quando morto, ele foi enterrado em vala comum, ele era uma pessoa pobre, apesar de receber, conta a história que ele recebia uma mesada do governo, que era um prêmio, porque ele foi para a guerra, ele lutou na guerra da África, voltou com vida e prestou o serviço de poeta para a coroa, produzindo narrativas maravilhosas. Então ele tinha uma pensão vitalícia do governo. No entanto, conta a história que ele foi enterrado em vala comum, e a gente acha que é porque não houve reajuste dessa pensão durante todo o tempo que ele foi vivendo, no final da vida. Ou talvez ele fosse muito boêmio e gastasse toda a pensão nos primeiros dias. Ou talvez a pensão tivesse um valor tão irrisório que não sobrasse nada para ele e ele de fato precisou ser enterrado em vala comum. Olha que pena, olha que dor, né? Uma pessoa que conseguiu sobreviver tanto tempo, os seus versos e estão aí nas escolas e formam e contribuem para formar personalidades, né? Caráter. Não vou entrar nessa seara da psicologia, não, né? Caráter e personalidade. Existe uma diferença aí Então, voltando aqui, Camões, ele fez muitos sonetos e você pode sim encontrar, conhecer um outro escritor antigo também, que escreveu bastante, que deixou coisas lindas, sonetos maravilhosos, foi o Shakespeare, lá do teatro, William Shakespeare. Ele escreveu sonetos, muitos sonetos, e ele também não colocava título, os sonetos dele são identificados por números, são numerados. Então você pode encontrar na net grandes sonetos maravilhosos do William Shakespeare. No Brasil nós tivemos o Vinícius de Moraes, que também escreveu sonetos lindos, e que, como ele é nosso contemporâneo, né, morreu no início de 80, e a gente tem o Vinícius tão próximo da gente, né, porque ele fez tanto poema lindo que a gente utiliza no dia a dia. Você, professor, deve utilizar todos os dias o poema de Vinícius de Moraes aí no seu planejar na sua aula, né, porque são tantos os poemas infantis especiais, maravilhosos, que a gente deve levar, precisa levar para a sala de aula, e que estão nos livros didáticos. Então, o Vinícius ele morreu no corpo, né? A alma dele, a obra dele não morre, é de fato imortal, como todo escritor. Escritor se eterniza em sua obra, né? E o Vinícius deixou uma obra maravilhosa, inclusive um livro que se chama Arca de Noé, e esse livro, a Arca de Noé, tem poemas que foram transformados
em canção, ele musicou, e essas músicas e esses versos estão na nossa escola, estão nos nossos livros. Você deve conhecer muitos deles. Vamos lembrar alguns aqui. A foca. Quer ver a foca ficar feliz? Você põe uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Que outro poema do Vinícius de Moraes você conhece, professor? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis são cheias de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! Mais do Vinícius de Moraes, muita coisa. Tem um que eu uso para exemplificar, para falar que a poesia é tão possível que qualquer um pode escrever um poema, qualquer um pode produzir versos, e aí eu uso o exemplo desse poema para mostrar que é muito fácil produzir versos, porque nesse poema o Vinícius de Moraes extraiu poesia de um pedaço de madeira morta, que foi a porta. Então eu falo assim para a criança, imagina se ele conseguiu extrair poesia de um pedaço de madeira morta, você vai conseguir extrair poesia aí das belezas de Paraíso, né? Nessa cidade tão linda, Paraíso do Tocantins, então você aproveita e fala da história de Paraíso em verso. Você aproveita e fala das belezas naturais de Paraíso em verso. E aí eu falo esse poema do Vinícius de Moraes e falo um outro poema do Carlos Drummond de Andrade. Vou dar os dois exemplos aqui para você, tá, professor? O do Vinícius de Moraes é o da porta, que ele disse assim: eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que a porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro devagarinho para passar o menino. Eu abro de supetão para passar o capitão. E abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra, feia, uma porta. Tem mais, é um fragmento. Então você viu, Vinícius de Moraes conseguiu extrair poesia de um pedaço de madeira que é feita de matéria morta. Porta. Quem é que pensou já em tirar poesia de porta? Mas o poeta tira poesia de qualquer coisa, porque a poesia está em tudo. A poesia está em todos os lugares. Eu fiz um poema para essa oficina de poesia que eu ministro há algum tempo. E o título do poema é Poesia em Tudo. E o poema foi feito com o objetivo de convencer o seu aluno de que a poesia está em todo lugar. Só não vê quem não sabe olhar. Vou te contar ela nesse instante. Mas antes eu vou te falar de outro poeta que extraiu poesia de uma coisa impensada. E eu vou falar dele porque eu uso o exemplo dele e o exemplo da porta nesse meu poema que eu vou falar nesse instante. O nome do poeta que extraiu poesia de uma coisa impensada? O nosso poeta maior, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro de todos os tempos, aclamado pela crítica literária. Ele se popularizou quando ele democratizou a poesia, quando ele popularizou o poema, quando ele passou a escrever
coisas do dia a dia, ele passou a levar isso para o brasileiro. O brasileiro até então não tinha o hábito de consumir poesia, não tem tanto ainda. Mas antes do Drummond era menos. Antes do Drummond a poesia era muito elitizada porque era hermética, porque tinha uma linguagem muito sofisticada, uma linguagem inacessível para o povão, né? Para o popular mesmo. Então, criou-se uma crença em torno da poesia, em torno do poema. Criou-se a crença de que a poesia era coisa de intelectual, coisa de gente que tivesse um entendimento muito elevado. E antigamente produzia-se versos realmente muito herméticos, aquela coisa assim, né? Você tinha que ter conhecimento da norma culta para entender, você tinha que conhecer aquelas palavras sofisticadas. Drummond, aqui no Brasil, passou a extrair poesia do cotidiano, passou a falar, e agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite não veio, riso não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu. E agora, José? Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Você marcha, José. José, para onde? Você marcha, José. Para onde agora, José? Você conhece isso, né? Se você não conhece o poema, você conhece pelo menos a música do Paulo Diniz, né? Paulo Diniz, músico maravilhoso, pegou esse poema perfeito do Carlos Drummond de Andrade e foi tão feliz na escolha dos ritmos. Quem é que não canta? E agora, José? José, para onde? Quem é que não canta essa música, né? De olho fechado. Eu amo Drummond, amo Paulo Diniz e essa música faz parte, embalou minha infância, embalou minha vida, porque é uma espécie de referência quando a gente tá assim, e agora? O que a gente vai fazer? Então vem essa música, é instinto, né? E agora, José? Virou ditado popular. Assim como virou ditado popular o outro poema dele que eu vou falar, que é o que tá no meu poema lá, a referência que eu te falei, o da pedra. Quem é que extrai poesia de pedra, gente? Não é inusitado? Não é impensado? Só o Drummond mesmo, né? Só o nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, poeta maior. Os poetas têm apelidos. Vinícius de Moraes, o apelido dele, o Poetinha. Carlos Drummond de Andrade, poeta maior. Fernando Pessoa, mentiroso, poeta fingidor. Mário Quintana, poeta da ternura. Entendeu? Então, para você ter dimensão do tamanho do Carlos Drummond de Andrade, o apelido dele é poeta maior, nosso poeta maior, porque ele é o nosso poeta maior. Então, o Drummond, quando escreveu A Pedra, um poema muito polêmico, que gerou muitas críticas. A pedra inicialmente não foi bem recebida, primeiro porque não tinha rima e as pessoas ainda estavam meio que com o pé no parnasianismo, não estavam digerindo bem o modernismo, porque foi o modernismo, o movimento modernista. A partir do modernismo que a rima, que a métrica caiu por terra. Então, o modernismo em outros países aconteceu em outras épocas, mas aqui no Brasil foi na década de 20 do século passado. E Drummond é um dos modernistas, mas ele já é da segunda fase. Segunda ou terceira. E o certo é que o poema dele, A Pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho.
Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Então, você viu aí, é um poema que fica numa repetição e que fala de uma pedra e as pessoas não entendiam e houve muita crítica. Décadas depois, o poema continua emocionando, continua quase que como ditado popular, porque é uma referência. Sempre que algo não dá certo na nossa vida, a gente pega emprestado os versos do Drummond, desconstrói às vezes, mas tá lá, tinha uma pedra que não deixava eu fazer, ou tinha uma pedra que me impediu, ou eu ia, mas ia a pedra no meio do caminho, não é assim? Virou referência, tá aí, foi incorporado no nosso linguajar, porque ele consegue, sabe aquele ditado, ele tem as pedras? Ele tinha as pedras, o caminho das pedras. Ele tinha o caminho das pedras quando ele escrevia poesia. Tanto é que ele escreveu poesia até sobre pedra, né? Um poema até sobre pedra. Então, que pedra que era essa na vida do Drummond? Porque a gente sabe que essa pedra é uma metáfora, né? O que é metáfora, professor? Metáfora é uma figura de linguagem que é muito utilizada no fazer poético, é muito utilizada para se produzir versos. Porque quando o poeta vai produzir um verso, ele tem que prezar pela economia, pela objetividade, porque o verso não dá para ser muito longo, porque ele vira prosa. Então o verso usa uma linguagem econômica. Para ter essa economia de verso, a gente escolhe cuidadosamente cada palavra, porque a palavra ela tem que falar muito, o verso ele tem que falar muito com poucas palavras. Então cada palavra que tiver ali tem que falar muita coisa, para o verso emocionar sem falar quase nada. E nessa garimpagem, e a gente utiliza muito de metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que é comparação. Então, quando você utiliza a metáfora, você está comparando. Porque ao invés de você falar muita coisa, você compara com alguma coisa e está resolvido. Entendeu? Por exemplo, ao invés de você falar, olha, mas que coisa, eu queria ir, mas tinha não consegui, porque eu tive que entrar numa sala, sair, entrar em outra. Enquanto isso, a pessoa estava me esperando, mas hoje foi dando a hora e eu tive que esperar outra pessoa. E tinha gente no banheiro. Ao invés de você falar tudo isso, você fala, não consegui porque tinha uma pedra no meio do caminho. Não é? Usou a metáfora. Aliás, você usou aí, foi a referência logo do Drummond. Você já pegou a metáfora dele e foi logo tudo, né? Pegou uma referência. Porque antes dele, a gente não usava essa metáfora da pedra. Assim, não. Pode até ser que algum gênio tenha usado em versos, mas eu não conheço. E aí, por que o Drummond falou de pedra? Que metáfora é essa? Ele comparou essa pedra com o que ele queria falar. Ele utilizou da metáfora da pedra para falar de uma dor insuportável que ele estava sentindo quando ele perdeu um filho dele que ia nascer. O filho nascituro morreu no parto. E isso foi como uma pedra no meio do caminho que o impedia de seguir, era uma dor insuportável e ele não conseguia exprimir essa dor de outra forma, então ele utilizou a metáfora da pedra, ele comparou essa dor com uma pedra imensa que o impossibilitava de seguir. Entendeu o que é metáfora? Metáfora, então, é comparar, certo? Se você quer falar que algo que o seu professor é muito maravilhoso, que ele chama a atenção, que ele fala e todo mundo cala, que ele é carismático, você vai dizer apenas, o meu professor é o sol, o meu professor brilha como o sol. Pronto, fechou, seu verso está perfeito, você comparou seu professor com o sol e você fez uma comparação excelente, porque o sol é o astro rei, o astro maior, é aquele que brilha incandescentemente. Se o seu professor é assim, você fez uma ótima comparação, se utilizou acertadamente da metáfora. Entendeu? Metáfora, portanto, comparação. Existem várias figuras de linguagem. Se você é professor de português, você sabe disso. E eu aconselho professor de português que você intensifique o ensino das figuras de linguagem, porque é o que nós usamos. Muita coisa aí da gramática a gente não usa no dia a dia e figuras de linguagem a gente usa.
Usa. Usa, por exemplo, a hipérbole quando você fala, nossa, quase morri de medo. Você usou, ou exagero, você exagerou, ninguém morre de medo. Você exagerou, você usou a hipérbole. Usa, por exemplo, a onomatopeia quando você fala, ó, tic-tac, tic-tac, tá quase na hora. Ou então, ó, pocotoc, 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 ou miau, miau. Ou onomatopeia, certo? Você está imitando som de bicho ou de objeto. Você usa, por exemplo, a literação, tantas figuras de linguagem que você utiliza e que aquela que o Camões comete, a cacofonia, tem um soneto dele que ele comete, o título do soneto é Alma minha, gentil tu que partiste. Alma minha, maminha, maminha, alma minha. O que é cacofonia? É quando uma palavra junta com a outra e dá um som estranho. Alma minha, maminha. Entendeu? Juntou o alma com minha. Virou uma cacofonia. Certo? Vou lá já. Entendeu? Umas coisas assim que quando você junta e fica... Então, todas essas figuras de linguagem a gente usa no dia a dia. Então, professor de português, intensifique figuras de linguagem. E intensifique principalmente metáfora, porque metáfora é o que o poeta usa mesmo, é a ferramenta principal do poeta ali. Não principal, principal é o lirismo, mas ele usa muito a metáfora. Principal é lirismo, o que é lirismo? Lirismo é encantamento. Lirismo é o pó de pirlim, pimpim, é o temperinho especial que você põe no seu alimento. Entendeu? Lirismo é aquilo que te deixa assim, quando você lê um verso lírico. Então, eu lírico, lirismo, você entendeu? O eu lírico é aquele que fala alto dentro do poeta. É aquele que sabe emocionar, porque poesia é emoção. Lembra que eu falei? Poesia é emoção. Tem poema que não passa emoção, poema que não tem lirismo, poema seco. Tem prosa que passa muita emoção, prosa poética. Você escreve em forma de prosa, mas tem tanto lirismo que se transforma numa prosa poética. Você entendeu? Então, a poesia, agora a gente vai lá no meu poema, a poesia está em todo lugar, poesia em tudo, lembra? Eu falo assim, a poesia está em todo lugar, só não vê que não sabe olhar. O poeta não tem pressa, a criança também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de madeira morta. Entendeu? Esse poema é maior, eu faço as comparações, mas a gente não precisa falar tudo agora, era só essa parte para você associar com os exemplos que eu dei e levar a ideia de que poesia é acessível a todos. Levar isso para o seu aluno, falar, olha, vamos construir versos, todos podem construir, eu, você, Zumbumafu, sua mãe, sua família, e aí você vai passar para o seu aluno uma atividade para casa. Antes você faz essa atividade na classe, porque ele já aprende e faz direitinho em casa. Então, na classe você vai fazer um poema coletivo. Você vai falar um pouco sobre um determinado tema. Você vai pedir para eles falarem um pouco, reflete coletivamente sobre o tema. E aí, depois você pede para cada um produzir uns versos. Você vai explicar antes que verso é cada linha de poema, que ele pode usar metáfora para fazer verso, que a poesia está em tudo, está em todo lugar, você não vê que não sabe olhar. Daí, faz todo aquele preparado e aí você coloca ele para dar pelo menos um verso. E ali ele vai dar um verso. E você vai escrever numa folha dobrada em formato de leque. É o tal da poesia no leque. Então, você começa, professor. Você faz o primeiro verso sobre o tema que vocês refletiram.
Aí você passa para o primeiro da roda e ele vai fazer mais um verso na outra dobra do leque. O próximo vai fazer mais um verso na dobra seguinte. E cada um vai pôr um verso numa das dobras do leque. Porque dessa forma dobradinha, eles não veem os outros versos. E isso não interfere, não influencia no que eles vão escrever. Eles vão tirar realmente da cachola deles um verso. Então, quando o leque retornar para a sua mão, você vai abrir e vai perceber que tem um poema coletivo ali. Porque vocês refletiram sobre o mesmo tema e o poema é sobre esse tema. Então, cada verso daquele, cada frase daquele tem a ver com, né, dialoga. Existe uma conexão entre os versos. Então, tem um poema ali. Às vezes você precisa arrumar uma coisa ou outra, mas geralmente não precisa, então o poema pronto. Quando o aluno perceber que eles conseguiram, que a turma conseguiu fazer um poema e que poesia está ali para todos, que não é só coisa de livro e nem só coisa de Rio de Janeiro e de São Paulo, como eu pensava quando eu era criança. Então, quando o aluno perceber que é possível sim, que está ali, que a turma fez um poema, ele vai ficar empolgado e você vai dizer, sim, você também dá conta de fazer com a sua família. Atividade para casa, um poema coletivo familiar. Você vai contar uma história para a sua família, você vai explicar de metáfora antes, você vai pedir um verso, uma frase sobre a história que você contar e vai anotar. Pede um verso do avô, pede um verso da mamãe, pede um verso do papai, do tio, de todos os componentes da família. Organiza no papel e leva para a sala no dia seguinte, lê para a turma, ou escreve no quadro, faz um cartaz, coloca na rede social, pode até imprimir numa camiseta, porque vai ser um poema afetivo, vai ser um poema construído em conjunto com a família. A criança vai amar isso. E pode ser, professor, que você esteja aí colocando o germe do poeta nessa criança. Pode ser que nesse momento aí o escritor nasça na vida dessa criança. Quem sabe ele não seja um próximo Carlos Drummond de Andrade, que um dia foi criança também, passou por uma sala de aula e nasceu na sala da professora Emerenciana. Eu falo isso porque tem um texto do Carlos Drummond de Andrade intitulado Um Escritor Nasce. É um texto que ele conta o despertar dele pela escrita literária. Esse despertar se deu na aula da professora Emerenciana. E ele fala assim, de repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever. É bem assim que ele começa o texto dele. De repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever. Aí ele conta a história de que ele estava escrevendo e a professora Emerenciana percebeu que ele não estava prestando atenção na aula. E a professora Emerenciana, que chamava ele de Juquita, falou, Juquita, o que você está fazendo? Me dá isso aí. E tomou o papel dele. Antigamente, quando Drummond era criança, usava palmatória ainda. Então, na hora que Dona Emerenciana tomou o papel de Drummond, os colegas começaram a rir, porque já sabia que o Drummond ia apanhar de palmatória. Só que quando Dona Emerenciana leu o que estava escrito no papel, ela percebeu que estava diante de um Carlos Drummond de Andrade, de um poeta maior. Aí ela repreendeu os alunos, ela falou, crianças, não riam do Juquita, ele será um grande escritor. Olha, eu falo isso, eu arrepio, professor, porque eu fico pensando quantos Juquitas, quantos Carlos Drummond de Andrade existem nas nossas salas, passam por nossas mãos e às vezes a gente nem percebe. Então vamos ter esse olhar especial, professor, aquela criança mais sonhadora, aquela criança que escreve umas coisas assim, né, que você fala, meu Deus, ela nem leu Nietzsche, ela nem leu Manuel de Barros, como é que ela escreve coisas tão maravilhosas? Essa criança tem um poeta dentro dela. Então vamos ter essa sensibilidade
de conduzir esse aluno pelo melhor caminho, pelo caminho dos versos, que é sempre o melhor, porque dessa forma você está contribuindo para que essa criança seja um poeta, seja mais um dos maravilhosos que o mundo tanto precisa, porque a poesia humaniza, o poeta é um ser humanizado e humanizante, né? Então, quanto mais poetas a gente produzir, melhor será o mundo. Produza muitos professores, estimule, leve poesia para a sua sala de aula, leve poesia todos os dias. E na oficina anterior eu falei da contação de histórias para todos os dias, a poesia também. Poesia e a contação de histórias estão ali, ó, são irmãs gêmeas. Eu, particularmente, escrevo as minhas histórias em formato de poesia. Todos os livros de histórias da Caravana de Lendas do Tocantins que você recebeu aí na sua biblioteca, eles são em forma de poesia, eles são escritos em versos. Por quê? A criança, a melhor fase do mundo para você fazer educação literária é na infância, para você fazer qualquer tipo de educação. Se você conversa com a criança 5 línguas simultaneamente nos primeiros 5 anos de vida dessa criança, essa criança cresce falando as 5 línguas fluentemente, sem sofrimento. Porque é assim, porque ela é um livro em branco, ela está escrevendo a história. Então, o que você joga ali é como tinta, pega, fica, certo? E se você faz essa educação literária, essa educação poética na infância, porque poesia é educação, professor. Educa-se para tudo, educa-se para comer feijão com sal, como a gente come aqui no Brasil, e não feijão doce, como os japoneses comem, certo? Fomos educados desde sempre a comer aquele feijão. Fomos educados a falar, a gente a gente ouve desde sempre, desde que a gente começa a ser gerado, a gente ouve a mãe e o pai falando, a gente ouve. A mãe e o pai conversam com o bebê, ele não espera o bebê nascer para conversar com ele, conversa o tempo todo. O bebê nasce, continua conversando e um dia o bebê conversa. Não é assim? Educação literária tem que ser da mesma forma, educação poética também. A poesia não é qualquer pessoa que gosta, tem que ser educado para gostar. O ouvido da pessoa tem que ser educado para apreciar a linguagem poética. Mas isso tem que começar de cedo, porque se começa de cedo passa a ser natural. Ele vai ouvindo poesia, vai lendo poesia, vai convivendo com a poesia, ele vai escrevendo, ele vai produzindo poesia. Não tem como não fazer isso, é natural. É o fluxo. Então, professor, estimule o seu aluno, faça versos com ele, faça versos para ele, faça versos por ele, por você, por todos nós. Semeie versos, inunde o mundo com versos que você vai estar contribuindo muito para um amanhã melhor, porque, como eu disse, a poesia humaniza, o poeta é aquele ser empático, aquele ser solidário, aquele ser necessário construir o amanhã que nós tanto clamamos. Então, viva a poesia, viva os poetas e que mais poetas sejam produzidos todos os dias. Tem um poeta maravilhoso, Manuel de Barros, que ele extraiu, ele já morreu, mas está bem aí também presente. Ele extrai poesias da infância inventada. O título desse livro aqui é Memórias Inventadas da Infância. Como assim? Ele tira poesia lá, sabe aquelas lembranças de quando a gente ficava brincando com formiguinha, de quando a gente via o passarinho passando e comendo a goiaba. É dessas coisas simples que ele tira poesia. Como eu disse antes que o Drummond tirava poesia do cotidiano, né? Mostrei que ele tirava da pedra, de tanta coisa. Esses poetas, se conseguirem extrair poesias das coisas do nosso dia a dia, eles são queridos, eles são acessíveis, eles são populares. Porque a gente entende o que eles falam. Porque a gente se identifica,
lê e fala, oh, isso é meu, né? Então, quando o Drummond fala de pedra, todo mundo conhece pedra. Quando ele fala, por exemplo, casas entre bananeiras, flores de laranjeiras, amar, pomar, amor, cantar. Isso é coisa da gente, a gente se identifica, né? E tantas outras coisas. Então, o Manuel de Barros é esse poeta também que fala de, além de ser coisa da gente, coisas afetivas, porque a infância é a época que tem tudo a ver com o afetivo, né? A infância é a fase da vida que a gente leva para sempre na memória. Então é uma coisa linda e Manuel de Barros você deve apresentar para o seu aluno. E eu falei isso, infância, Paraná, e me lembrei aqui dos versos do Manuel Bandeira. O porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, mas ele não gostava. Só queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha terninha. Meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, esses versos eu aprendi quando eu tinha 6 anos, e né, lá no meu livro didático, e eu aprendi exatamente porque eles começavam quando eu tinha 6 anos, e aquilo me chamou a atenção, eu memorizei e não esqueci mais, porque foi lá na minha infância, professor, que eu aprendi. Não só esses do Manuel Bandeira, mas a maioria dos versos dos poemas infantis que eu levo para a minha oficina de poesia infantil. Eu aprendi lá no meu livro do primeiro ano primário, primeiro e segundo ano, o livro de Débora Pádua Melo Neto, o livro Comunicação, Expressão, Língua Portuguesa. Então, eu falo isso para você ver, professor, o quanto a poesia nas séries iniciais é importante, é transformadora. Eu sou testemunha disso. Eu sou uma pessoa que peguei a poesia para mim, peguei esses poetas como companheiros, segurei na mão desses poetas, essa época lá. E mesmo que eles já tenham morrido, eu continuo de mãos dadas com eles. E não soltarei. Eles são meus companheiros. Eu os levo para a vida, porque a poesia é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. A gente tem que colocar poesia em tudo. Assim a gente consegue minimizar as durezas, né? Que a gente sabe que a vida não é fácil. Tem coisas que se a gente coloca poesia, a gente suaviza. Poesia é só de coisa boa? Não. Poesia existe de protesto, existe de dor, existe de amor, de saudade, de conquista, de vitória, de alegria, de tudo, de traição, de revolta, porque a poesia é sentimento, a gente tem todos esses sentimentos, não é isso? Então, o importante é que ela impacta, ela provoca emoções. Se ela provocou emoção, ela te transformou de alguma forma, e aí a literatura completou o seu ciclo, porque a literatura ela só está completa, uma obra literária ela só se completa com o leitor. Enquanto o escritor faz e deixa no papel, aquilo não é ainda uma obra literária. A partir do momento que o leitor tem contato com aquela obra literária e produz emoções a partir do que está escrito, aí a obra literária se completa, porque ela provocou emoções, entendeu? E a partir do momento que ela provoca emoções, ela gera transformação. Ainda que uma transformação mínima, que às vezes que só repercutirá no futuro, mas é uma transformação. A literatura, ela tem um poder, ela tem uma função política que poucos percebem, mas ela é formadora de opinião, ela unifica povos,
ela é tida como cimento das nacionalidades, porque as pessoas se veem identificadas em determinadas narrativas que retratam interesses comuns. Por exemplo, se você pega as narrativas de um lugar, as narrativas da cultura de um lugar, como o hino nacional não nos unifica, a gente pode estar onde for, se ouvir a gente, meu Brasil, não é assim? Então a gente precisa fazer com que os nossos alunos se apropriem das nossas narrativas, porque dessa forma a gente vai estar contribuindo para fortalecer a identidade cultural do nosso estado, que é jovem, que está em construção e que precisa dos seus elementos culturais bem fortalecidos através da apropriação dos seus moradores, porque assim eles vão divulgar, eles vão repassar para as próximas gerações, eles vão contribuir para que essa cultura, essa manifestação cultural não desapareça e que fique incorporado no inventário cultural daquele estado, porque o que fortalece o povo é sua cultura. E nós estamos ainda construindo a identidade cultural do nosso estado. O nosso inventário cultural ainda entendeu? Nosso acervo cultural ainda é mínimo, em termos de registro. Então, o que tem precisa ser apropriado. A gente levar para os nossos alunos a nossa música, a nossa arte de uma forma geral, a nossa literatura, que já está aí, professor, na biblioteca da sua escola, porque a Caravana de Lendas do Tocantins, através da Energisa, fez uma doação de 60 exemplares desses livros da coleção Lendas do Tocantins. Tem uma pessoa que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, que é uma poetisa, que depois dela a poesia infantil brasileira mudou radicalmente. Antes dela era uma poesia enfadonha, poesia com caráter de passar valores morais ou pátrio. Depois dela a poesia passou a ser apenas poesia infantil. De quem que eu estou falando? Cecília Meirelles, Cecília maravilhosa Meirelles. Cecília Meirelles, os livros didáticos estão inundados com poemas dela, você deve conhecer um monte. Vou falar uns 3 aqui pra gente não passar em branco, porque precisa, né? Cecília precisa. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, inclina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz, caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Você já conhecia, né, professor? Começo com a Cecília Meirelles, porque essa é campeã de escolha nos concursos de poesia infantil. Todo concurso que eu participo como jurada tem pelo menos 10 bailarinas diferentes. E outro poema da Cecília, muitos poemas. Cecília Meirelles deixou muita coisa para a literatura infantil. A gente vai lembrar de uns 3 aqui. O seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Colar de Carolina, colore o colo de cal e torna corada, menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Colar de Carolina, excelente, professor, para você trabalhar a sonoridade do C. Você percebeu quanto ela utiliza palavras com letra C? Outro poema dela, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia, bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina, uma sábia menina, e Maria olhava e dizia, bom dia. Lembraríamos daquelas meninas que viviam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina, mas a nossa eterna saudade é Maria. Maria, Maria, que dizia com voz de amizade, bom dia. Alguns poemas que eu falo aqui, às vezes eu troco as palavras, porque eles foram aprendidos lá na minha infância, então são muitas décadas.
E às vezes alguma coisa sai do lugar, mas a essência fica. Mais da Cecília, quanta coisa. As pombinhas da mata, 3 meninos da mata ouviram a pombinha gemer. Acho que ela está com medo, disse o primeiro. Com certeza vai morrer. 3 meninos da mata ouviram a pombinha carpir. Você conhece? Apresenta para o seu aluno, apresenta também o leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, apresenta também ou isto ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não põe o anel, se põe o anel e não se calça a luva, ou isto, aquilo, e vive escolhendo o dia inteiro. O último andar, o último andar é lá que eu quero morar, do último andar se vê as estrelas, do último andar se vê o mar. Gente, a Cecília Meirelles tem uma infinidade de poemas perfeitos para se trabalhar no ensino fundamental. Então, use e abuse, professor. É muito importante que você comece sua aula, que você ensine no seu planejamento poemas. Se você não conseguir no Google, você faz um versinho, faz uma riminha. É fácil ir ali com o tema, mas abuse do verso, abuse da poesia, é excelente. Nós temos uma outra oficina, que nós teremos uma outra oficina, de literatura de cordel. Você vai poder ver novas possibilidades de poesia, da poesia popular. A literatura de cordel vai ser ministrada pelo Demar Cordel, que é um grande cordelista do nosso estado. Então, serão 2 coelhos na cajadada. Você vai aprender cordel e vai ter contato com o cordelista famoso, cordelista oficial aqui do Tocantins, que é mais um presente da nossa caravana de lendas do Tocantins, através da Energisa. Então, acho que a gente vai ter que parar, porque parece que já deu 1 hora, né? Já deu 1 hora aí, já deu 1 hora, então a gente não vai se alongar mais, senão fica um vídeo muito grande, você não vai querer ver. Fique bem, veja, reveja, veja quando você puder, divulgue, leia todos os livros que você encontrar pelo caminho, semeie poesia pelo mundo e seja feliz. Tchau!